Olá, queridos, graça e paz. Hoje é terça-feira, dia 24 de março e estamos em casa com nossas famílias, cada um na sua reclusão, no seu lar. E o que vamos fazer com esse tempo? É uma pergunta, né? Uma pergunta. Por isso eu queria interromper os estudos na Carta de Romanos, somente nessa terça-feira, para trazer uma palavra para mim e para você, para as nossas famílias, para que a gente possa pensar e repensar sobre o que vamos decidir fazer nesse tempo em que estaremos com nossos cônjuges, com os nossos filhos. E uma boa prática, algo bom a se fazer, é celebrar o culto no lar. Realizar orações, meditar na palavra de Deus, nos motivar a fazer isso, motivar os membros das nossas famílias a estarem realizando isso. E mais ainda, queridos, eu quero lançar um desafio para mim e para você. Na verdade, é um desafio do conselho da nossa igreja, do conselho da Quarta Igreja Presbiteriana em Macaé. Que tal orarmos por uma obra de avivamento? Que tal aproveitarmos esse tempo em que estaremos em casa com os nossos entes queridos e começarmos a pensar sobre a obra do avivamento? A começar em nós, em nossas famílias, para que a gente então possa motivar cada família da nossa igreja também a fazer o mesmo. Então, o objetivo da mensagem nesse dia é nos levar a pensar um pouquinho sobre os indícios da obra do avivamento. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Neemias capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 1 a 12. Neemias capítulo 8, dos versos 1 a 12. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava em seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Queridos, só para a gente entender, estamos diante de uma história muito interessante. Neemias é convocado pelo Senhor para
retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. A cidade assolada por conta das invasões, o povo foi levado em cativeiro, a cidade abandonada, povos de outras nacionalidades, povos mistos vivendo naquela cidade, e Neemias angustiado em saber, ter notícias, notícias não boas sobre sua cidade, se angustiou, orou, chorou aos pés do Senhor, e Deus o envia então para reconstruir o muro. E é interessante que Deus o auxiliou. Lá já estava Esdras com parte do povo, e Esdras foi vocacionado pelo Senhor para restaurar o culto. Então, queridos, nesse exato instante nós vemos uma ação dupla de Neemias e Esdras, para não somente fortalecer a cidade, mas também fortalecer a fé do povo de Deus. A ideia de Deus não era somente reerguer os muros da cidade, os muros físicos, mas também reerguer os muros da fé. A fé precisa estar viva. E aí, queridos, quando olhando para esse texto, olhando para toda essa história, para esse momento, para esses 12 versículos, a gente pode verificar sinais da obra de avivamento que aconteceu no povo de Israel e que pode acontecer na nossa igreja também. Então podemos, em primeiro lugar, verificar sinais da obra de avivamento numa igreja quando existe, em primeiro lugar, reverência para com a palavra de Deus. Diz que quando Esdras abre o livro da lei e começa a ler, todo o povo se colocou de pé e ficou calado para ouvir. Isso traz muitas coisas para a gente, muitas aplicações, mas eu queria destacar que eu e você devemos visualizar a palavra de Deus como a mais importante preciosidade de nossas vidas. Como crentes em Jesus, como filhos de Deus, eu e você, toda a igreja de Cristo espalhada na face dessa terra, deveria olhar para as Sagradas Escrituras e tê-la de fato como algo mais precioso que possa possuir ainda nessa vida. O Salmo 119, versículo 72, diz o seguinte: para mim, o salmista nos fala, para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Enquanto vemos as pessoas preocupadas com os ganhos materiais, com situação financeira, as pessoas corrompendo e se deixando corromper por conta do dinheiro, o crente é alguém que preza pela palavra de Deus muito mais do que o seu salário que ganha mensalmente, ou muito mais até mesmo do que o seu emprego, porque ele sabe que o fim dele é a eternidade, e um dia tudo isso aqui vai ficar, tudo vai passar. Então, queridos, eu entendo, olhando para esse texto aqui, que a obra de avivamento ela começa com uma posição em relação à palavra de Deus diferenciada. Não podemos olhar a palavra de Deus como qualquer coisa, como uma leitura qualquer, mas precisamos nos dedicar a ela. Mas não somente isso, queridos, nós também devemos investigar seus ensinos e doutrinas com total respeito e humildade. O povo de Israel se levantou em reverência à palavra de Deus, em respeito, ouviu a lei e o que aconteceu? Seus corações foram atingidos por essa palavra, por essa lei de Deus. Então, olhando para a Bíblia, a gente pode investigar suas doutrinas. A gente precisa olhar para a palavra de Deus de fato com respeito, com humildade, entendendo que ela é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia toda é a palavra de Deus. O Salmo também, 119, versículo 15, fala o seguinte: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Então um crente é alguém que respeita a palavra de Deus, que não questiona a palavra de Deus, que não questiona o que Deus escreveu na sua palavra, que crê de fato que tudo que foi escrito nas Sagradas Escrituras é a vontade de Deus para a sua vida, para a vida do crente. Então, precisamos olhar para a palavra de Deus com respeito. Precisamos considerar coerentemente, corretamente, a autoridade das Sagradas Escrituras. Precisamos ter como critério máximo obedecer às suas verdades, ou seja, as verdades da palavra de Deus, pois são a própria voz de Deus a falar conosco. Você quer ouvir Deus falar contigo? Leia a Bíblia. Se você quer falar com Deus, ore e fale com Ele. Mas a maneira com que Deus se utiliza para falar comigo e contigo é por meio das Sagradas Escrituras, e nós precisamos valorizar isso.
Então, queridos, eu não vejo outra forma da gente começar a experimentar um bocado dessa obra do avivamento que Deus quer realizar no meu coração, no seu coração, a não ser iniciando pela palavra de Deus, iniciando com o conhecimento bíblico, o conhecimento da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo Jesus, o conhecimento de toda a sua vontade, e tudo isso se encontra contido nas Sagradas Escrituras, e é ali, na palavra de Deus, que nós vamos encontrar as informações necessárias para vivermos do jeito que Deus quer que a gente viva. Mas, em segundo lugar, se quisermos de fato experimentar uma obra de avivamento, precisamos considerar o que é a verdadeira adoração a Deus. Hoje se fala muito em adoração. Existem igrejas que são especialistas em produzir a adoração. Adoração extravagante, adoração de várias formas e vários métodos. Mas, queridos, olhando para as Sagradas Escrituras, olhando para essa situação, a gente pode ver de fato o que é a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração, ela é fruto de uma vida que reconhece e sabe da sua necessidade de Deus. Reconhece e sabe que necessita de Deus. O Salmo 63, versículo 1, diz-nos o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, e o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Vejam só, ninguém consegue viver sem beber água. Nós precisamos hidratar nosso corpo. E assim como a gente precisa da água, o crente precisa da palavra de Deus. O crente precisa do Senhor para ter a sua vida preservada nessa terra, para viver do jeito que Ele quer, para viver para a glória dEle. Então, a verdadeira adoração é fruto de uma vida que reconhece de fato que precisa do Senhor. Não podemos ver de outra forma. E nós vemos o povo de Israel, naquele exato instante em que a palavra de Deus foi lida, quando ele abre, o povo se põe de pé, o povo começa a ouvir a palavra do Senhor, o povo começa a ouvir as explicações da palavra de Deus, a palavra estava sendo exposta, estavam fazendo uma exposição do texto sagrado para eles, e eles consideraram o texto sagrado, e eles viram realmente a necessidade que eles tinham de Deus. O povo começou a chorar, o povo se comoveu com a palavra de Deus. Então, queridos, ela é fruto também, a verdadeira adoração é fruto também de alguém que tem como objetivo promover a grandeza e o caráter de Cristo. É algo que a gente precisa considerar também na nossa vida, no nosso dia a dia. Será que eu e você temos esse objetivo? Será que estamos dispostos a falar bem do nosso Deus e a viver de uma maneira que realmente o nome dele venha a ser exaltado na sociedade? O Salmo 63, versículo 4, fala assim pra gente, olha: assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. O que significa bem dizer a Deus? Significa que eu e você devemos falar bem da pessoa de Deus. Devemos viver corretamente, devemos viver do jeito que Deus quer, para que Ele seja visto como alguém de bem por essa sociedade. Então, quando nós bendizemos ao Senhor, nós estamos dizendo para a sociedade, nós estamos dando um bom testemunho, o correto testemunho de Deus e de Cristo para a sociedade. Estamos dizendo que de fato Deus é bom, Deus é perfeito e Ele deseja de fato e pode nos ajudar a viver uma vida honrada, uma vida honesta e sincera nessa terra. Mas também a verdadeira adoração está relacionada com aquele que valoriza a comunhão e o contato diário com Deus e a sua palavra. Então nós já vimos que a palavra de Deus levou o povo a se angustiar por conta dos seus pecados. O povo ouviu a palavra de Deus e ficou completamente entristecido, porque não porque a palavra de Deus entristeceu o seu coração, mas porque eles estavam pecando e vivendo em pecado contra a pessoa de Deus. Então a palavra de Deus, ela mostrou o caminho a ser seguido, e eles foram então confrontados com a natureza de seus pecados. E aí, queridos, desejaram viver para a glória de Deus, desejaram então, agonizantes por conta dos seus pecados, desejaram acertar e viver para glorificar a Deus. Então é preciso valorizar essa comunhão diária com Deus e contato com a sua palavra. O Salmo 119, versículo 44, diz-nos o seguinte: observarei de contínuo a tua lei para todo o sempre. Não há outra coisa que o crente deva fazer nessa vida, nessa terra, a não ser observar constantemente a palavra de Deus. Considerar constantemente a palavra de Deus.
considerar constantemente que Deus nos deu a sua palavra para que eu e você pudéssemos entrar em comunhão com Ele. Isso precisa ser valorizado por mim e por você, pela igreja que de fato deseja vivenciar uma obra de avivamento. Mas, em terceiro lugar, podemos verificar sinais da obra de avivamento numa igreja quando existe arrependimento sincero. Como é que esse arrependimento se dá? Talvez alguns de nós tenham dúvidas sobre isso. As pessoas pecam contra Deus e ficam lá preocupadas. Puxa, não devia ter feito isso. Isso é uma expressão, não é uma expressão de arrependimento. Isso é uma expressão de remorso. Arrependimento sincero, a pessoa fica agonizando. E se pudesse, naquele momento, dava cabo da própria vida para poder viver para a glória de Deus, do jeito que Deus quer que ela viva. Então, em alguns momentos, algumas pessoas chegam até a pedir: Senhor, me leva para que eu não possa pecar contra o Senhor. Isso é arrependimento de verdade. Então, arrependimento sincero se dá por meio do esclarecimento e aplicação da palavra na vida da igreja. Acompanhe comigo aqui o versículo 8 do livro de Neemias, capítulo 8, verso 8. Olha só: leram no livro na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Então nós temos ali, podemos dizer, os bem conhecidos professores de escola dominical, né? Estudam e conseguem fazer a explicação, né, do ensino sagrado para cada um de nós. Então, por meio do esclarecimento e aplicação da palavra na vida da igreja. Então, Esdras pregava e os seus auxiliares estavam dando explicações, estavam esmiuçando o texto para o povo. Olha que bênção, olha só que coisa preciosa, queridos. Como se dá o arrependimento? Pela ação do Espírito Santo na correta compreensão dos ensinos, o que leva a igreja a se comover com as verdades divinas, né? O versículo 9 nos mostra que Neemias, né, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam a todo o povo, disseram ao povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então, uma comoção pública, né? Uma comoção completa de todas as pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus, que estavam ouvindo a lei de Deus. Eu penso que eu e você precisamos considerar um pouco dessa comoção. Qual foi a última vez que você se comoveu lendo a palavra de Deus? Qual foi a última vez que eu e você, ao ver nossos pecados estampados na palavra de Deus, promovemos um arrependimento sincero, choramos aos pés de Deus e pedindo perdão, pedindo que o Senhor de fato transformasse os nossos corações para que nunca mais viéssemos a agir daquela maneira? Então é um caso a se pensar, e esse é o poder da palavra de Deus. A obra do avivamento, ela vem quando de fato o crente se arrepende sinceramente, quando existe um arrependimento sincero. Mas a gente não vai se arrepender sinceramente olhando Netflix, vendo novela da Rede Globo, né, lendo um livro de filosofia ou de psicanálise. A gente só vai conseguir de fato perceber a natureza dos nossos pecados lendo a palavra de Deus. Só haveremos de nos comover lendo a palavra do Senhor. Porque é o Espírito Santo, queridos, que usa as instruções bíblicas para promover as mudanças nas nossas intenções e nos desejos dos nossos corações. Ou seja, é uma mudança completa da vida. Então não é só uma mera mudança de comportamento, mas é uma mudança do coração, de dentro para fora. E isso só pode ser efetuado pela pessoa do Espírito Santo. E Ele só vai fazer isso por intermédio da sua palavra. Se nós o buscarmos, se nós orarmos, se nós nos dedicarmos, se nós de fato identificarmos todo o conselho bíblico para as nossas vidas. Amém? Será que eu e você entendemos assim? E eu queria fazer algumas aplicações então para fechar esse momento. A primeira é que não devemos ter dúvidas que o avivamento espiritual é a obra que Deus deseja realizar constantemente em nossas vidas. O amor pela palavra de Deus começa com a compreensão e certeza de que ela é extremamente necessária para nos ajudar a viver em obediência a Deus. Quando nos sentimos agonizantes por não haver lido a Bíblia, em algum momento do dia, teremos a certeza de que Deus avivou nossos corações. Segunda aplicação, o desejo por amar a Deus acima de todos os nossos impulsos e motivações redundará em adoração plena e total unicamente a Ele. O que mostrará a importância que Cristo e Sua palavra têm para nós.
Uma boa investigação bíblica nos mostrará como adorar a Jesus da maneira certa, como Deus mesmo deseja. A verdadeira adoração é fruto da certeza de saber que estamos no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. E isto somente será possível se soubermos pelas Sagradas Escrituras como orar e como nos dedicar a Jesus. A Bíblia nos mostra como fazer isso. Em terceiro e último lugar, quanto mais desenvolvermos contato e compreendermos as verdades das Sagradas Escrituras, mais o Espírito Santo fará suas santas intervenções, nos levando ao arrependimento sincero. Quando identificarmos nossos pecados à luz do que a Bíblia ensina, haveremos de chorar, demonstrando tristeza e agonia por insistir em pecar contra Deus. Um correto estudo das Sagradas Escrituras deverá nos comover e nos levar a exercer gratidão a Jesus, por tudo o que Ele fez por nós, por todo o seu sofrimento em nosso lugar, pela maneira que viveu sua vida, obedecendo ao Pai e nos mostrando como fazê-lo. A Bíblia nos mostra como Deus é e como nós somos de fato. E isto deve nos levar à insatisfação com o padrão de vida cristã que temos demonstrado para a sociedade. Que o Senhor Jesus nos ajude, queridos. Que possamos perceber isso, que possamos realmente considerar essas palavras, que possamos considerar a palavra de Deus e procurar viver do jeito que Deus quer que a gente viva. Aproveite esse tempo em casa, com a sua família, e não deixe de orar. Talvez você esteja pensando, mas o que eu vou fazer? É muito tempo, durante o dia, vou ficar em casa com meus filhos, com minha esposa, o que fazer? Ficar em casa com meus filhos, com meu esposo, o que fazer? Queridos, ore, leia a Bíblia, faça o culto doméstico, celebre a Deus, separe momentos para ler a Bíblia, faça um plano de leitura bíblica com a família, com as crianças, cante hinos, dê glória a Deus, exalte ao Senhor, aproveite esse momento para se derramar aos pés de Cristo e pedir que Ele de fato purifique nossas almas. Que o Senhor Jesus nos motive e nos ajude e que tenhamos a incomodação do Espírito Santo para que possamos buscar a obra de avivamento em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Amém.